Dentro da nossa coordenadoria, nós temos a atribuição de responder pelas compras corporativas, toda a parte de programa de compras públicas da Prefeitura, a parte de gestão de terceirização, a gestão dos contratos corporativos e a gestão da logística, certo? E o que é que a gente considera enquanto logística dentro da Prefeitura? A logística, a gente está falando da parte de gestão de frota, gestão de telefonia e toda a parte de gestão de acervo documental, onde a gente tem o arquivo central, arquivo físico, e a gestão do acervo digitalizado, certo? Então, é uma dimensão ampla, bem complexa, e com a mesma característica do que a Rosângela falou. A gente tem uma equipe enxuta, mas que a gente trabalha de forma articulada e integrada com todos os órgãos, certo? Então, a gente trabalha de maneira que a gente subsidia todos os órgãos a estar operacionalizando esses procedimentos que são corporativos e tem esse viés de suporte de gestão para todo mundo, certo? E dentro do que a gente trouxe aqui para vocês, para elencar nessa visão da nossa área, a gente escolheu 7 pontos principais que a gente vai dar uma panorâmica em relação a esses itens, a essas problemáticas. E como o professor falou, se tiver algum aspecto que vocês acham que seja relevante, que não esteja nem no material disponibilizado ou na apresentação, vocês podem solicitar e a gente disponibiliza também, tá bom? O conteúdo. Vou começar pela parte das compras, né? As compras públicas no nosso município, 90% de tudo que é adquirido para os órgãos, os 59 órgãos, como a Rosângela falou, é adquirido de forma corporativa. Então, 90% daquilo que os órgãos compram para executar suas atividades, seja no custeio ou seja nas atividades operacionais, elas são adquiridas de forma corporativa. Por que essa opção, enquanto política pública, para adquirir dessa forma? Primeiro, porque a gente trabalha com um grande volume de aquisição e a gente pode ter preços mais acessíveis. Segundo aspecto é que a gente passa a ter um grupo técnico nos órgãos menor, porque se a gente tivesse todos esses órgãos fazendo todos os seus processos licitatórios, a gente teria que ter um corpo técnico bem mais expressivo para estar realizando processos repetidos, certo? Então, essa é uma diretriz que contribui para a eficiência do gasto público, tá? E por conta disso é que a gente tem todo um conjunto de procedimentos. A gente tem um plano anual de compras no município, a gente tem toda uma matriz de acompanhamento das atas de registro de preço disponível para as aquisições dos órgãos, certo? A gente tem um portal de compras, onde a gente tem uma ferramenta do sistema de compras que dá suporte para todos os processos operacionais. Então, a gente tem um sistema de aquisição que faz toda a parte de operacionalização, a parte do procedimento interno da licitação e a licitação que é processada, tá? Então, quais são os principais desafios em relação às aquisições? Primeiro é que a gente tem, e isso não é só no nosso município, mas isso é uma realidade de todo o ente público, a gente tem uma dificuldade muito grande em ter uma comunicação com o mercado para fazer saber aquilo que a gente está precisando comprar e, por sua vez, a gente conhecer onde estão os fornecedores. Então, todos os processos licitatórios, eles passam por uma parametrização que precisa ser adotada para atender a Lei 866 e toda a restante das legislações, seja federal, estadual ou municipal. E uma das premissas é que todo o processo tem que ser composto por 3 cotações, tá? E toda a parte de especificação, de termos de referência e tudo. Maior dificuldade, você pode falar com qualquer funcionário de ente público, a maior dificuldade das instituições públicas é conseguir as cotações, é conseguir identificar e fazer as cotações, tá? Então, em relação aos nossos desafios enquanto fornecedores, né? Nossos principais desafios, ter as 3 propostas. E aí hoje a gente tem na prefeitura um banco de mais de 5.000 fornecedores cadastrados. A gente tem o cadastro da comissão de licitação, tem o cadastro da CEFIM, certo? Essa base de dados, ela passa por um acompanhamento nosso, onde a gente pode estar disponibilizando isso para todos os órgãos poderem estar usando essa base para cotação, certo?
E para vocês terem uma ideia em relação à questão da importância das compras e o que a gente pode trabalhar, a gente fez um estudo do uso do poder de compra do município para trabalhar o viés também da participação das micro e pequenas empresas nas compras, para que a gente pudesse estar fortalecendo o desenvolvimento sustentável. Então, em termos de dados para vocês, o PIB, isso é um dado nacional, tanto mundial, o PIB geralmente ele é composto até em torno de 30% pelas compras públicas, certo? Então, o dado das compras públicas ele é relevante em todas as esferas de instituições públicas, certo? No município de Fortaleza, a gente realizou em 2015 533 licitações, das quais esse valor foi estimado em torno de 1.600 bi. Foi as licitações exitosas e a economia, nós fechamos essas licitações em 1.3 bi, tá certo? E mais adiante eu vou falar sobre esse dado geral das licitações, que vai ter a questão da participação das micro e pequenas empresas, que é outro desafio que a gente coloca para vocês, certo? Então, nessa questão da cotação dos fornecedores, assim como a Rosângela falou, a gente tem uma gestão hoje integrada de gestão de almoxarifado que subsidia o planejamento das compras a partir do histórico do consumo dos itens em todos esses órgãos. Então, a gente tem um catálogo de itens, tá? Esse catálogo de itens, ele a nível nacional, geralmente se trabalha com mais de 20 mil itens, mas a grande maioria se concentra em 3 mil a 4 mil itens, são os itens corriqueiros, certo? Do ponto de vista corporativo, outro desafio nosso é ampliar esse cadastro. A gente tem 5.400 fornecedores, dos quais apenas 496 hoje são micro e pequenas empresas. Esse é um outro desafio para a gente. Por quê? Porque a Lei 123, que contempla toda a parte de apoio para a micro e pequena empresa, ela foi alterada em 2014 com o 47, e agora todos os órgãos públicos precisam, obrigatoriamente em compras de até 80 mil, elaborar os seus editais exclusivamente para a micro e pequena empresa. No caso de bens divisíveis, esses bens teriam que ser destinados 25% da licitação para as micro e pequenas empresas também. Quando o bem não é divisível, aí tem que ser organizado a licitação de maneira que seja 25% destinado para a subcontratação, certo? Para as micro e pequenas empresas. E como atender todo esse cumprimento da legislação se a gente não tiver todo um aparato, primeiro, para conhecer qual é o perfil das micro e pequenas empresas, se tem micro e pequena empresa disponível para poder atender aquele que está sendo contratado, e que tipo de qualificação esse fornecedor precisa, porque outro desafio grande em relação ao fornecimento para o poder público é a qualidade de entrega e de fornecimento do produto, né? A gente tem essa problemática, tá certo? Então, outro desafio é a elevada incidência de notificações aos fornecedores no caso das entregas, certo? Mais outros dois pontos que estão colocados é a ausência de banco de dados dos fornecedores de produtos sustentáveis. Também existe hoje legislação que ampara as compras sustentáveis, mas o número de fornecedores que trabalham com a fabricação e fornecimento de produtos que estão caracterizados como sustentáveis ainda é muito inexpressivo, certo? Então, aqui, como eu já falei, qual é a participação das pequenas empresas, 496. E, para vocês terem ideia do horizonte, aí está, por conta da cor, não está dando para ver, mas a gente tem, hoje, em Fortaleza, em torno de 156 mil micro pequenas empresas formalizadas e 85 mil MEIs, que são microempreendedores individuais, certo? Para um universo que a gente só tem 496, a gente tem muita coisa para caminhar, né? Em termos de participação das pequenas empresas para contemplar essa legislação, fazendo análise no dado das licitações de 2015, o que a gente pôde perceber? A grande parcela de aquisições, e o nosso desafio também, boa parte estão nas obras, certo? As obras de infraestrutura, que são de recursos de fora. E o segundo item mais expressivo está na área de medicamentos, equipamentos e materiais de serviço à saúde.
A gente vai ter a apresentação da saúde, eu não sei qual vai ser o ponto que eles vão colocar, mas a gente tem mais de 90 postos de saúde, temos 10 hospitais, temos o IJF, e o IJF ele representa uma parcela muito expressiva na questão do que a gente tem de custeio para manter essa parte da área da saúde, tá certo? E é um desafio muito grande. Por quê? Porque, por exemplo, na questão de medicamentos, a gente tem as grandes empresas, as distribuidoras, comprando os pequenos, e a gente tem um problema em relação à questão de abastecimento, tá? Então, da análise eu já falei, só esse dado que também é relevante. Nós tivemos 533 licitações, dessas 384 exitosas. Essa diferença, geralmente, ou porque essa parte da fracassada, ou a questão das cotações, nós tivemos a dificuldade em relação às estimativas de preço e às participações, ou o interesse das empresas em participar, certo? Destas 384, é importante ressaltar que nós tivemos quase que 50%, 177 ganho ou com participação das micro e pequenas empresas, representando aí 116 milhões, certo? Então, se a gente tira aquele dado daqueles 92% de recursos de licitações que tem uma dificuldade na participação das micro e pequenas empresas, a participação delas é bem expressiva, né? Tá? Então, outro dado importante é que com essa ação nossa em 2015, principalmente pelo projeto de apoio de uso do poder de compra para as pequenas empresas, que foi um projeto, inclusive, que o prefeito Roberto Cláudio foi premiado com o prêmio Prefeito Empreendedor. Nós passamos de 277 empresas fornecedoras para 419, apenas em um ano, né? Um dado bem expressivo, tá? E se a gente for trabalhar a questão da subcontratação, olhando pelo viés só das obras, a gente tem aqui um patamar de 232 milhões, que seria os 25% a ser trabalhado dentro das obras. E a gente sabe que as grandes empresas, elas trabalham já com uma série de serviços que são contratados, certo? Então, o que a gente precisa é identificar qual é esse universo dessas empresas e qualificá-las para conhecer o nível de trabalho, o que eles precisam estar fazendo para estar melhorando, né? Outro desafio que eu trouxe foi a questão da eficiência energética nas edificações, tá? Porque dentro da nossa área, da parte de acompanhamento dos contratos corporativos, a gente faz o acompanhamento também de toda a parte de despesa de água, energia e telefone dos órgãos, tá certo? E o que a gente vê? Em 1.249 edificações que a gente tem identificadas, que são as edificações acompanhadas pelos órgãos, a gente tem um consumo médio mensal de 2.787 de conta de energia. A grande parcela dessas despesas está nos hospitais hoje. Os hospitais têm um custo elevado, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, a gente fez um trabalho ano passado em relação à contratação e o estudo de capacitores em relação às instalações elétricas, principalmente dos contratos dos hospitais. A gente teve uma redução bem expressiva, tá? Outro desafio que a gente trouxe foi a parte de virtualização de processos operacionais. O que acontece? A gente tem um volume muito grande de procedimentos administrativos que tornam o processo muito lento e muito caro. Por quê? Porque para tudo se abre processo, né? Se abre processo, é documentação, é papel que tramita para lá e para cá, é gente trazendo um processo entre órgãos, tá? E isso realmente, em alguns casos, a gente pode ter as opções de poder estar virtualizando várias dessas atividades para poder estar minimizando, certo? Qual é os principais gargalos que estão envolvidos nessa problemática? O tempo médio, por exemplo, de processo licitatório, que leva pelo menos em torno de 130 dias, né? Dependendo, pode demorar bem mais, um ano e meio. Despesa com papel, impressos e transportes, equipes operacionais envolvidas, muitas vezes são respostas simples que poderiam ter um outro tipo de encaminhamento, mas que
não foi revisto o processo operacional em si, tá? Então, para vocês terem uma ideia, em 2015, trouxe o dado comparando 2015, nós tivemos 2.600.000 processos abertos no nosso sistema de protocolo, certo? Dos quais os principais tipos de processo representaram 560.000 processos que foram tramitados. Ou seja, essa diferença de 2 milhões pode ser que o processo tenha sido aberto por algum motivo e nem sequer tenha sido tramitado, tá? Isso é um dado assim, bastante expressivo, certo? E aqui vocês vão conseguir enxergar melhor no dado do portal aberto, que está pequeno, né? Mas a gente destacou quais foram os principais órgãos que tiveram maior volume em relação ao número de processos. Então a gente tem a área da saúde, a Secretaria de Planejamento, é a segunda, tá? Porque trata muito dessa questão corporativa, tá? Toda a parte de gestão de pessoas, a área de trânsito, a AMC, a Secretaria de Educação, o IPM, que trata da parte de previdência e saúde do servidor, o IJF, a Guarda, Secretaria de Finanças e Trabalho. Tá? Outro dado interessante relacionado a essa questão ainda são os tipos de processos que tiveram maior, que são os principais que estão relacionados nesse caso. Então, o nosso campeão é processos administrativos, seja de que tipo for, seja processo para aquisição, ou só para decisão, ou para informação, ou para consulta. São processos internos. Depois a gente tem a parte relacionada a trânsito, solicitações externas, meio ambiente e infraestrutura, saúde, solicitação de servidores, reclamações e transporte. Outra problemática que nós trouxemos é o volume de gestão de acervo documental que precisa ser digitalizado. Como vocês viram, a quantidade de processos que é aberto anualmente, por sua vez, vocês devem imaginar como é que é a quantidade de papel que é gerado e, por sua vez, a quantidade de processos que precisa ser digitalizado, né? Então, nós tínhamos até bem pouco tempo a grande parte do arquivo físico do acervo da prefeitura, uma boa parcela ainda na gestão de empresas contratadas, porque a gente sequer tinha espaço físico definido e apropriado. Tá? Hoje a gente está implementando o arquivo central, organizando os arquivos físicos dos órgãos. A gente tem mais ou menos em torno de 300.000 caixas de arquivo, tá? Que a gente precisa estar organizando e tratando. A gente teria que ter um volume muito expressivo de digitalização, mas a gente teria dois aspectos a serem tratados. Um é espaço para armazenar esse material e a outra a gestão em si. Porque quando digitaliza e coloca numa estrutura de sistema, numa arquitetura e tudo mais, tem que ter uma equipe também apropriada e capacitada para poder estar fazendo a gestão, para não ter que só sair digitalizando o processo de novo. Se a gente faz, por exemplo, o processo corporativo de licitação, tem 50 órgãos participando, e cada um tiver que, para determinado assunto, ou para responder para tribunal, qualquer coisa do tipo, tiver que ter uma digitalização, se eu não fizer uma gestão do acervo, eu vou ter que ficar fazendo cópias e mais cópias do mesmo processo para todo mundo, tá bom? Então, a gente tem um volume bastante expressivo, certo? Hoje a gente já tem 19 órgãos utilizando o nosso sistema de gestão de acervo documental, com um contingente de 29.000 arquivos e 2 milhões de imagens digitalizadas. Só que a gente dimensiona isso considerando só de 2013 para cá, viu, pessoal? Então, aquele acervo, por exemplo, de 300.000 caixas que está lá, a gente não está considerando que está digitalizado, certo? Então, a gente estima que até o final do ano a gente vai estar mais ou menos também atendendo uma expectativa de digitalização de mais de 7 milhões de imagens, certo? Tem mais dois assuntos que a gente traz aqui para vocês que tem uma relação direta com o nosso trabalho e que tem um impacto na eficiência do gasto para todo mundo. Um é a gestão de manutenção predial. Como vocês viram aí, e foi falado anteriormente, a gente tem limitações de recurso. Então, com esse contingente de patrimônio de imóveis, né, que a gente falou já mais de 1.200 endereços, a gente tem apenas na terceirização 140 profissionais. E esses profissionais não estão atuando hoje de forma corporativa para todo mundo, certo?
E a gente precisa ter uma eficiência maior em relação à qualidade e a questão do atendimento na gestão da manutenção predial, para que a gente possa ter uma melhor qualidade, tanto de conservação dos equipamentos, quanto a adequação dos ambientes do trabalho. E por último, eu trouxe a gestão da frota. Tá? A nossa frota hoje, ela é uma frota quase que na sua totalidade, em grande parcela locada, certo? Por quê? Porque o investimento que seria necessário para a gente estar tendo uma frota própria seria muito elevado, certo? Também tem a questão de gestão da manutenção de frota própria e a gestão também de motoristas. Então tem uma série de elementos colocados em relação a isso. E a gente tem essa gestão da frota de uma maneira já acompanhada. A gente tem um sistema de gestão de frota e a gente tem uma otimização que a gente enxerga que precisa ser feito, mas a gente ainda não tem quais são os elementos e de que forma a gente poderia fazer de uma maneira mais rápida, prática e mais também com um custo que não fosse um custo expressivo, para que a gente pudesse estar integrando toda a parte de utilização entre órgãos, né? Por quê? Porque a gente poderia otimizar o uso da frota administrativa e também a gente poder ampliar e melhorar a questão cada vez mais da parte dos carros, dos veículos de serviço, né? Então a gente está aqui falando dos ônibus que fazem a frota escolar, das ambulâncias, dos veículos da vigilância sanitária, de toda a parte de fiscalização, que atende a parte de fiscalização de poluição sonora, fiscalização, a parte da SEUMA, das regionais, a parte, enfim, de tudo, tá? Ok? Era isso que eu queria trazer para vocês. Nós temos no nosso site da CEPOG várias informações na seção de aquisições, onde tem vários manuais. Nós temos também a Rede Compras, que é um fórum de interlocução com todos os órgãos e a gente se reúne periodicamente. Vocês vão ver lá na seção da Rede Compras, no site da CEPOG, boletins periódicos que trazem dados complementares ao que foi colocado aqui. Também com apresentações, com informações, manuais de atividades. Nós temos o portal de compras, compras.fortaleza.ce.gov.br, onde também vocês vão ter bastante informações complementares. E aí, se precisar mais alguma informação, é só pedir a gente, ok?